Quando nós ceamos, estamos dizendo que Jesus veio. Ali a ceia também é um anúncio de que Jesus veio. A igreja reunida para cear é um anúncio ao mundo de que Jesus voltará para buscar a igreja. Versículo 28, ele diz, examine o homem a si mesmo. Aí é o olhar introspectivo. É quando você olha para dentro de si e reconhece que você não ceia por mérito, porque você merece ou porque você tem alguma prerrogativa para tal. Mas sim, você ceia porque o Senhor Jesus deu a vida por você na cruz do Calvário. Paz do Senhor a todos, boa noite, bom dia. Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast Bíblia en Question. Estaremos falando nessa noite sobre a ceia do Senhor. Não esqueça de ir no nosso canal YouTube, possa compartilhar, curtir os nossos vídeos. Estaremos hoje aqui também com o nosso convidado especial, pastor Edilson Santos, diretamente do Rio de Janeiro. Olá, boa noite, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o pastor Edilson Santos, Rio de Janeiro. Uma alegria poder estar aqui participando desse podcast com meu amigo Robson. Com certeza será um tempo precioso de Deus para nós tratarmos desse assunto tão precioso que é a ceia do Senhor. Pastor Edilson Santos, vamos lá com a nossa pergunta nessa noite, sobre a ceia do Senhor, como foi dito agora. Ok. Vou perguntar para o Senhor com qual frequência devemos celebrar a ceia do Senhor. Boa noite, essa é a pergunta excelente. A ceia do Senhor, como é uma ordenança de Cristo para nós, a questão de frequência da ceia não tem limites. Se puder ceiar todos os dias, pode ceiar todos os dias, porque faz parte de um momento de comunhão, não existe uma frequência exata de quantos dias na semana, ou no mês, ou no ano, devemos ceiar. Quanto mais nós nos reunimos para ceiar, é um momento de comunhão, de relacionamento de relacionamento vertical e horizontal entre a igreja e Cristo e entre os irmãos, né, na comunhão com Cristo Jesus. Então, não existe um tempo ou uma determinação exata de quantos dias no mês ou no ano. Nós geralmente costumamos ceiar. Há igrejas que fazem 2 ceias por mês, há outras que fazem uma ceia por mês, e existe também aqueles irmãos que às vezes você toma ceia na sua igreja hoje, você pode em outra igreja tomar ceia. Não existe uma regra de quanto tempo, de quantas vezes devemos tomar ceia durante o mês, ou a semana, ou o ano. Quantas vezes tomar ceia não tem problema nenhum. Entendi. Então, se o senhor puder me falar sobre, por que as igrejas, da onde saiu esse tempo determinado que a maioria das igrejas é uma vez por mês? Aquela questão de uma liturgia de cada igreja, né? Existem igrejas que fazem 2 ceias mensal e outras apenas uma ceia. Se nós ceiássemos todos os cultos, seria um prazer muito grande, porque a simbologia da ceia para nós é muito especial, porque o pão representa o corpo de Cristo, o sangue representa o sangue da nova aliança, né? Que o Senhor resgatou essa aliança para nós através da sua morte na cruz do Calvário. Então, é uma liturgia mesmo humana, é uma questão mesmo de questões humanas, de determinar uma vez por mês, outra se determina 2 vezes por mês, enfim, mas não existe um tempo exato ou quantas vezes deveriam ser. É uma questão mesmo humana, só de litúrgica, né, de cada igreja. Sim. Cada igreja criou sua liturgia. E na maioria das vezes, a maioria das igrejas é uma vez por mês, né? São raras igrejas que fazem 2 ceias por mês. É coisa mesmo humana, não tem nenhuma uma determinação bíblica para isso. Não existe uma determinação bíblica para isso. Entendi. Mas como o senhor falou ainda agora, né, o certo mesmo é ceiar todos os dias. Quantas vezes? Porque todos os dias nós somos pecadores. É porque a ceia, na verdade, a ceia não é uma questão de apagar pecado. Sim. A ceia é um momento de comunhão da igreja, de relacionamento. O que é a ceia? A ceia nós trazemos a lembrança, a memória, a obra redentora de Cristo. Quando nós nos reunimos para ceiar,
nós precisamos enxergar a ceia por 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? Primeiro, lá quando Paulo trata da ceia com os irmãos de Corinto, estava havendo uma desordem. Paulo trouxe o ensinamento para trazer a eles o entendimento real do que seria a ceia. Paulo trouxe a ceia para o âmbito espiritual, para que eles entendessem qual era o valor e o significado da ceia, né? Aí Paulo diz assim, ó, no capítulo 11 da primeira carta que ele escreve aos Coríntios, versículo 23, porque eu recebi do Senhor. Por que Paulo faz questão de usar essa expressão, porque eu recebi do Senhor? Porque a Grécia era o berço da civilização, da filosofia, e Paulo também, por ser um filósofo, Paulo era formado na filosofia dos epicureus, dos assênios e dos estoicos. Então, pelo fato dele ser um filósofo, ele diz, porque eu recebi do Senhor, para que não trouxesse confusão na cabeça dos irmãos e achasse que fosse uma nova filosofia dele. Aí diz, porque eu recebi do Senhor, o que eu estou trazendo a vocês, eu recebi do Senhor, né? Então, Paulo traz esse ensinamento para que eles entendessem o valor exato e real do que era a ceia do Senhor. E a ceia é trazer a lembrança. A ceia não é para pagar pecado, né? A ceia não. A ceia simplesmente é um momento de reunião, de comunhão da igreja, lembrando, Paulo diz, capítulo 11, versículo 26, porque eu recebi do Senhor, que também os entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partido disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória. Aí é o olhar retrospectivo. Quando nós ceiamos, nós trazemos a memória. Olhamos retrospectivamente. Por que nós ceiamos? Porque somos perfeitos? Simplesmente porque batizamos nas águas? Porque merecemos? Não. É simplesmente por questão da obra redentora. A obra redentora de Cristo é a razão de nós nos reunirmos para ceiar. Então a ceia traz esse olhar retrospectivo. Aí no versículo 26 diz assim, ó, até que ele venha. Existe também o olhar expectativo. Quando nós ceiamos, estamos dizendo Jesus vem. Ali a ceia também é um anúncio de que Jesus vem. A igreja reunida para ceiar é um anúncio ao mundo de que Jesus voltará para buscar a igreja. Versículo 28, ele diz, examine o homem a si mesmo. Aí é o olhar introspectivo. É quando você olha para dentro de si e reconhece que você não ceia por mérito, porque você merece ou porque você tem alguma prerrogativa para tal. Mas sim, você ceia porque o Senhor Jesus deu a vida por você na cruz do Calvário. E isso você tem que olhar para dentro de você, examine a si mesmo. Hoje tem muitas pessoas que olham muito para a vida dos outros. Fulano pode ceiar, o outro não pode. Mas ninguém pode olhar para questionar o relacionamento de ninguém com Deus. Porque relacionamento é algo pessoal. A ceia é pessoal. Então cada um examina a si próprio. Nós temos uma tendência de olhar mais com os olhos externos do que com os olhos internos. Porque quando eu olho com os olhos internos, eu vejo o pecado do Robson. Mas se eu olho com o olhar interno, eu vejo os meus. Então o exame da ceia é pessoal. E a ceia é para isso, para esse princípio, para entender isso, né? Não é, eu vou tomar ceia porque existe aquela questão que as pessoas na semana da ceia se consagram mais, né? Consagração deve ser todos os dias, né? Todos os dias. O senhor foi interessante, agora o senhor falou sobre batizado, batismo. Então, eu vou lhe perguntar mais uma pergunta. Eu sabia que essa pergunta ia vir. Mas não, faz parte do tema. Quem pode tomar a ceia do Senhor? Todo mundo pode tomar? Qualquer um pode chegar na igreja, tomar a ceia do Senhor? Ou tem uma regra, uma... Olha, a ceia, a Bíblia, a ceia do Senhor, né? Nós temos nas nossas liturgias, na liturgia dos nossos cultos, a ceia só quem pode participar é aquele que já participou da primeira ordenança. Porque a ceia é uma ordenança. E a primeira ordenança da ceia é qual? Ou a primeira ordenança da igreja é o batismo. São 2 ordenanças, né? Batismo e ceia do Senhor. Então, as nossas liturgias, e nós entendemos dessa forma, e vivemos dessa forma no nosso contexto cristão, que a ceia é para aqueles que são batizados nas águas. Mas existe uma questão seguinte. Se alguém chegar na igreja e tomar ceia, nós vamos impedir? Não. Pode chegar alguém e tomar, aí, poxa, ele tomou a ceia, vai acontecer o quê? Entendeu?
Nós não podemos impedir, nós instruímos as pessoas que aqueles que são batizados nas águas devem participar do pão, do vinho, da ceia do Senhor. Esta é a nossa ordem litúrgica, né? Das nossas igrejas. Esse é o nosso princípio. E nós levamos desta forma a ceia, entendemos. Por isso nós ensinamos, nós instruímos. Se a pessoa chegar desinformada e cear, nós não podemos dizer, não, você não pegue. Se a pessoa desejar pegar lá, não, você não pode pegar. Sim. Né? Então nós não temos como determinar quem pode e quem não pode. Nós instruímos, baseado nas Sagradas Escrituras, né? E dentro do contexto litúrgico nosso, de que não se pode ceiar sem que seja batizado nas águas. Existem igrejas que distribuem ceia para todos quantos queiram tomar. Aquilo é uma ordem litúrgica daquela igreja. Quem somos nós para questionar a ordem litúrgica daquela igreja em relação à ceia? Eu conheço igrejas que todo mundo toma ceia, quem chegar toma ceia. Né? Nós não podemos questionar a ordem litúrgica dele. A nossa, do nosso contexto da liturgia, das nossas igrejas, da igreja que eu frequento, que eu participo, que eu sou membro, que eu sirvo a Deus, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a nossa ordem litúrgica é essa aí, o nosso princípio é esse, que ceia quem é batizado nas águas. Amém. Eu tenho a última pergunta para encerrar esse tema, deixei para o final. É pecado não tomar a ceia? É prejudicial, né? É prejudicial não tomar ceia, porque a ceia é o quê? A ceia para nós cristãos, como eu disse, eu vou partir do princípio seguinte, a ceia é a maior festa que a Igreja de Cristo celebra na Terra. Não existe festa mais extraordinária do que esta. É maior do que o congresso de mulheres, é maior do que o congresso de jovens, de adolescentes, convenção de pastores. Por quê? Porque todas essas festas que nós celebramos aqui, elas vão terminar aqui. Quando a igreja for arrebatada, não haverá congresso lá em cima, não haverá convenção de pastores, graças a Deus por isso, nada disso, né? Mas a ceia, ela vai permanecer. Nós iremos ceiar lá com Cristo. Seremos servidos diretamente pelo Senhor. Amém. Por essa razão, a ceia é a festa mais especial da igreja nesta terra. Então, quem deixa de ceiar está perdendo uma grande oportunidade de comunhão. Né? Grande oportunidade de comunhão. Existem pessoas que falam assim, não vou para ceia hoje, uma ceia mais, uma ceia menos, não faz diferença. E faz. Não é porque faz porque ele pecou, porque deixou de tomar. Não, porque é um símbolo de comunhão, porque é a comunhão com Cristo, é a comunhão com a igreja. A ceia não é só comunhão vertical. Ela é vertical e ela é horizontal. A ceia é a comunhão da igreja, né? Celebrando é o quê? É a comunhão da igreja, celebrando a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então esse é o valor da ceia. Se eu pudesse tomar uma ceia todo dia, né? Todos os dias. Eu tenho um princípio comigo, todos os dias, antes de eu orar, as minhas primeiras palavras na oração, eu aprendi isso e levo isso como uma verdade dentro de mim. As minhas primeiras palavras em oração é agradecer a Deus pela obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Então, cada momento que eu me reúno para ceiar, eu estou trazendo a memória, eu estou relembrando o sacrifício, eu estou entendendo o valor do sacrifício. Então, na minha opinião, né? Na minha opinião, se eu me desvincular da ceia, eu estou perdendo a oportunidade de comunhão, de relacionamento, tanto vertical, que é natural, né, e como relacionamento horizontal, né, é horizontal entre os irmãos em Cristo. Sim. Então a ceia é isso. Por isso não é questão de quem deixou de tomar ceia em pecado. Porque quem deixa de tomar ceia já está se distanciando de Cristo. Né? Se eu desprezar um ato, uma ordenança que só lhe aproxima, só traz relacionamento, tanto com Cristo como relacionamento entre irmãos, Jesus falou, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, se a pessoa não tem prazer de ceiar, é porque ele não tem prazer de servir a Cristo. Essa é a razão. E quem não tem prazer de servir a Cristo está pecando. Acaba sendo um pecado. E é um momento também de perdão, né, entre os irmãos, que pode acontecer, né? E isso é a comunhão, é o momento do relacionamento, né? A ceia é um momento muito especial. E eu fecho em cima dessa palavra. É a maior festa que a igreja celebra.
Amém. A ceia é algo extraordinário, não tem palavras. É um momento ímpar da igreja nessa terra, né? É como eu falei, é o momento que você traz a memória, a lembrança. Por que que eu estou aqui? Qual foi a razão? Quem me trouxe esse momento? Verdade. Quem me proporcionou estar aqui? Quem me deu... Romanos 3:23 diz, todos pecaram. Destituídos ficaram da glória de Deus. Jesus padece na cruz. Jesus, ele sofre pelo menos 3 dores na cruz. Jesus sofre dores físicas, dor da coroa, dor dos cravos, dor da lança, do chicote. Mas essa não foi a pior dor. Jesus sofreu a dor moral, a dor da vergonha, do deboche e a dor do escárnio, foi desprezado. Mas a pior dor que Jesus sentiu na cruz foi a dor espiritual. Não foi a física, não foi a moral, foi a dor espiritual. Que dor espiritual foi essa? A dor da separação do Pai. Enquanto estão cravando cravo nas mãos, chicoteando, ele não questiona. Quando estão humilhando, desprezando, ele também... Mas quando houve a separação, ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a pior dor. Jesus sente a dor da separação do Pai. Não existe teólogo na Terra e não existe cronômetro na Terra que possa dar com exatidão o tempo da separação. Mas houve uma separação entre ele e o Pai. E essa separação foi por nossa causa. E então, quando nós nos reunimos para ceiar, nós trazemos isso à memória. Olha o que Jesus padeceu por nós. Olha o que Jesus sofreu por nós, para nos dar o direito de estar aqui. Por isso que é importante, é gostoso, é maravilhoso ceiar. Amém. E nunca fique de fora desse momento. Não permita que nada... Porque tem pessoas também, eu não vou ceiar porque eu discuti com a minha mulher. Não, a ceia é muito mais que isso. Entendeu? Tem gente que deixa de tomar sempre qualquer coisa, com todo respeito. Pisei no rabo do cachorro, bati no gato em casa. Não, a ceia é um símbolo de comunhão, é trazer a lembrança. Por que nós somos servos de Deus? Por que estamos na casa do Senhor? Por que servimos a Ele? Tão somente por conta da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Isso é o valor da ceia. Então, Amém. se eu desprezo esse valor, se eu desprezo a ceia, eu estou desprezando o sacrifício. E como servo de Deus, como discípulo de Cristo, se eu pudesse, ceiava todo dia, Robson. Amém, glória a Deus. A melhor forma é essa mesmo, celebrar todos os dias. Todos os dias. Trazer a memória todos os dias. Amém. Quero agradecer aqui, pastor Edilson, a sua presença, a sua participação. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Amém. Robson. Obrigado. Alegria. Deus abençoe. Amém.